Fala, gente boa! Como vai aí, Brasil? Hoje vamos ter mais uma edição da nossa live com a Rê. E nossa convidada já está aí. E antes de pedir para ela entrar, eu vou falar o seguinte para vocês. Quem quiser participar de uma live comigo tem que inscrever o projeto. Então, como é que faz? Vai aí no meu perfil no Instagram e olha, ali nas bolinhas no destaque tá escrito assim, live com a Rê. E aí clica ali, arrasta para cima que vai cair numa página aonde vai poder inscrever o projeto, botar lá tudo que eu pedi sobre a live. Tá todo mundo me ouvindo? Pergunta, que não quero calar. Todos me ouvem? Se todo mundo me ouve, Super Regiane, fala aí, alguém se me ouve. A Raquel já mandou a solicitação para entrar. Sim, estão me ouvindo, então tá. Então vou chamar Raquel. Raquel está entrando e vamos descobrir qual que é o negócio dela e vamos descobrir o que palpite que eu posso dar nesse negócio. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem? Depois dos ocorridos, tudo certo, né? Tudo certo. Então, Raquel, me conte-me sobre você. Primeiro, onde é que você tá? Qual é? E eu tô em São Paulo, no nosso Tá, escritório aqui, na tá. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. E agora conte-me sobre o teu negócio e sobre o que tu acha que eu posso te ajudar. Uau! Então, meu negócio já é complicado até de contar, na verdade, porque é um nicho de atuação que não tem tanto profissional, né? A Uhum, área social, de estratégia social tá, para empresas e para ONGs. tá. Uhum, Então, existem algumas consultorias nessa área, mas não são tantas assim. E é muito engraçado que eu tenho até amigos de longa data que me conhecem há muito tempo e que se perguntarem para eles assim, o que exatamente a Raquel, em que ela trabalha, não consegue explicar. tá. Então, esse é o problema. Às vezes, o produto ou o serviço nichado acontece isso mesmo. Ele é tão nichado que é difícil explicar. Acontece comigo também, porque às vezes eu passo um trabalho para explicar o que eu faço, tá? Então, vamos ver. Tu atende qualquer tipo de ONG? Então, ONG, eu posso atender qualquer tipo de ONG, Tá. mas existe uma segmentação que a gente esteve até estudando aqui para entender quem tem realmente o potencial de contratação. Uhum. ONG, pela sua natureza, é uma organização não governamental, que agora até está mudando a nomenclatura, Tá, mas que não tem recursos financeiros. Ela não tá. vende um produto, ela não vende um serviço. Ela Uhum. faz uma atuação social, né, para a população, para a comunidade, Sim, para a sociedade. ela é uma empresa, ela é uma organização de interesse da sociedade, né? Da sociedade, Uhum. exato. Tá, E pela própria natureza dela, a não ser que ela tenha uma empresa fundadora ou um empresário fundador, uma família fundadora, ela nasce sem recurso financeiro. Então uhum. eu posso atender todas as organizações sociais, mas a gente entende que teriam três diferentes perfis principais Uhum. que um talvez não tenha, apesar de eu poder atender, não tenha o potencial de contratar. Que são as Uhum. pequenas organizações, às vezes de bairro ou de uma região de uma cidade, que nasceu de uma iniciativa de um grupo de amigos, um grupo de pessoas. Ela é muito pequenininha ainda e ela Entendi. não tem recurso financeiro para investir nisso. Ela Tá. ainda está lutando para sobreviver e não tem recurso. E por que as ONGs contratam a Raquel? Para Também quê? para ter recursos. Tá. Minha Então, qual é o principal tipo? atuação é fazê-la se estruturar, crescer e Tá. conseguir recurso financeiro. Uma boa estratégia de captação. Tá. Então, tu faz um dos serviços que tu presta para a ONG é o serviço é a estratégia de captação de recursos, certo? Exato. E o É. segundo serviço tem mais ou é só esse? Tem. Na verdade, eu tenho alguns cursos que Tá. podem ser presenciais ou à distância. Então, tem organizações que querem desenvolver um profissional
de uma Tá, área específica, que tem um conhecimento especializado, mas ela quer desenvolver sozinha a sua estratégia. Então, tá. eu posso ter cursos à distância, individuais, em grupo e em company, tá? Seria Eu um tenho treinamento para ONG. um treinamento para ONG. Tá, E, na verdade, são três pilares que a gente tem, né? Então, é a captação de recursos, a estratégia, os tá, cursos e esses tá. treinamentos. E eu tenho um pilar que é a estrutura interna dessa ONG. Então, desde de fundar, estudar qual é o propósito, como ela contribui para o impacto social efetivo, estruturar a gestão, processos internos, enfim, conseguir fazer essa estruturação, porque aí o próximo passo seria uma captação de recursos. Ela tem que ter primeiro um potencial interno para isso. Tá, e vamos supor assim, ó, eu quero fazer uma ONG, eu tenho uma ideia, assim, porque eu quero ajudar, sei lá, os esquilos brancos de olhos azuis, Mais ou menos isso que chega. é, que estão em extinção na Antártida, tá? Aí eu não sei como fazer uma ONG. E aí eu posso procurar a Raquel para a Raquel me ensinar como faz isso. Ou me prestar uma consultoria como faz isso. É isso? Exato, Tá. exato. E aí tem só um diferencial nesse como faz isso. Hum, Não é só um passo a passo técnico. Primeiro, escreva um estatuto. Segundo, não é isso. uhum, Na verdade, é conseguir fazer ela nascer com legitimidade social, que é a grande questão para o terceiro tá. setor. Tá? É Ótimo. realmente ter credibilidade, legitimidade para atuar naquilo. Então Uhum, não adianta você ter um grupo de pessoas querendo fundar uma ONG que o estilo de vida dela vai contra aquilo que ela uhum, quer defender. Então a uhum. gente ajuda a criar essa legitimidade, ela nascer com legitimidade para atuar. Tá, entendi. E aí, então vocês estruturam a ONG do zero, né? Do E zero. seja com os objetivos dos fundadores, o estilo de vida dos fundadores, a legitimação dessa causa, vocês ajudam, Exato. tá? E aí depois, Raquel, tu também, então tu atende uma pessoa que quer fundar uma ONG, ou um grupo de pessoas, aí tu pode atender uma ONG que já está estruturada. Essas pessoas para te Exato. pagar, elas vão provavelmente tirar dinheiro do bolso e depois elas vão se Sim, pagar quando elas conseguirem recursos. Porque existe, né? Existem pessoas que, que, sim, existe. que se dão que investem a sua vida, não só o seu trabalho, mas também o seu dinheiro, muitas vezes, nesses Sim. propósitos, né? Tá. E Então, por incrível que pareça, eu tenho tido bastante demanda até de empresários, de pessoas que querem começar do zero um instituto agora. uhum. Então é um nicho. Eles investem primeiro para depois tentar a independência da organização. Tá. E a tua empresa, ela trabalha só com assessoria para OCIPs ou não governamentais, nada que seja que o objetivo seja o lucro. Não, eu tenho dois nichos. Na verdade, eu trabalho tanto para empresa privada, que é Tá, um tipo de serviço, é para tá. quem quer desenvolver uma boa estratégia de responsabilidade social, quem Uhum, tem questões sociais ou passivos sociais para resolver, mas resolver de uma maneira correta e não colocando uhum, para debaixo do tapete, etc. Então, eu tá. tenho um nicho de clientes que são empresas e Uhum, um nicho de clientes que são organizações governamentais. E tá, dentro desses dois nichos, eu tenho essas segmentações da pequena, da média e da grande. tá. Entendi. Deixa eu procurar aqui, vou abrir o Instagram, a gente vai conversar sobre isso. Agora me conta o seguinte, quais que são as redes que vocês trabalham e quais que são as tuas dúvidas? Ou qual que vamos dizer assim, o teu problema de marketing para resolver, provavelmente para captação, né? E para compreensão do que tu faz. Porque o teu assunto Sim, ele é muito necessário, o teu serviço ele é muito necessário, mas ele é complexo. A gente até muito. eu costumo falar assim que tem aquelas empresas que são complexas de explicar exatamente tudo que ela faz, e tem algumas empresas que são, né, tu é médico, ponto, né? Então é mais simples. Muito mais fácil. É, É. então me diga, me fala isso enquanto eu vou achando aqui teu Instagram.
Tá bom. Eu vou te contar uma historinha rápida para você Tá, entender o porquê e aonde a gente está de mídias sociais e até de site, etc., você entender o momento. tá. Eu venho, na verdade, de uma carreira em grandes empresas, corporativas ou grandes ONGs, tá? E em um Uhum, certo momento, eu fundei a assessoria por demanda de empresas da onde eu vim e que eu saí, que queriam continuar o trabalho. E uhum, mesmo eu ainda estando em grandes corporações, eu já tinha assessoria com estrutura, com clientes, atendendo e tudo. tá, Ano passado, eu resolvi me dedicar especificamente à assessoria. tá, Então, eu fiquei full time para me dedicar a ela e resolvi fazer um reposicionamento. tá. Porque ela foi fundada em 2015, então final de Uhum, 2017 foi onde a gente começou a sentir o que estava surgindo de demanda para gente e o que a gente queria efetivamente atender. E tem um tá. monte que eu não quero, não é o nosso perfil. Então a gente Sim. teve que se reposicionar para triar isso. Uhum, Então agora, há 2 meses talvez, é que começou a sair esse novo posicionamento. Então a gente começou a mostrar esse novo posicionamento e que fez com que a assessoria, inclusive, mudasse de nome. Então, uhum, até então, ela era a Inove, de inovação, tá. Inove Assessoria e Cultura, e Uhum, hoje ela se chama Ideal Social. tá, Então, a gostei. gente e tem Lindo. uma historinha por trás desse ideal aí, Tá. mas é o que o nome fala, é de ter um ideal realmente social e trabalhar pela legitimidade daquela causa, né? Uhum, Você pode ser uma empresa, visar lucro, mas ter uma atuação social correta. E uhum, pode ser uma organização e também ter as melhores práticas do terceiro setor para a atuação social. E tem muita ONG que não tem. Muita, uhum, muita, muita, muita no universo de ONG. Hoje a gente tem 820 mil organizações não governamentais registradas uhum, corretamente, mas não necessariamente são uma excelência em gestão, né? E a maioria não é. Então tem um uhum, mercado muito grande de um lado e de outro. E para empresas, o que é muito legal, eu sempre atendi empresas gigantescas de agronegócio, uhum, florestal, indústria, porque tem muito passivo social para resolver. Então uhum, eu tenho muita experiência com esse mercado. Mas desde esse reposicionamento tem surgido pequenas empresas super interessadas em estruturar o seu posicionamento e está sendo muito legal atender. Então uhum, eu percebo que tem uma demanda dessa pequena empresa também, se uhum, preocupando hoje em dia com questões sociais e querendo colocar isso de forma estruturada na estratégia. Então a uhum. gente tem atendido as pequenininhas e as bem grandes com muitos problemas sociais. E É, aí sabe por que eu isso, penso também, eu penso muito minha empresa pequena, mas eu penso muito assim, o que que eu poderia estar fazendo, onde é que eu poderia contribuir de uma forma efetiva, né? Além claro, do que uma empresa contribui, né, com seus funcionários, mas eu gostaria de realmente ter uma atividade. E a gente não sei, não vi nada que fosse assim que eu pudesse contribuir, não é a questão do dinheiro, mas que fizesse parte da cultura da empresa, que a gente pudesse contribuir de uma forma colaborativa, né, de uma forma global. Então, eu acho que sim, eu acho que tem espaço para muita empresa fazer isso. e é justamente nisso que eu atuo, Rê. É justamente quando tem a motivação, mas Uhum, às vezes porque não é do terceiro setor, né? Não tem uhum, talvez uma especialização nisso, etc. Tem essa dúvida do que eu, como uma empresa, principalmente menor, eu consigo contribuir e que faz sentido para o negócio, porque tem que fazer sentido. Tem que estar sim, atrelado com uma estratégia de negócio. Então é sim, aí que eu atuo. É claro. conseguir desfazer esse nó descobrindo o que é esse propósito e transformando numa estratégia. Porque apesar de ser uma coisa que a empresa está fazendo em benefício da sociedade, ela tem que fazer parte da estratégia do negócio, porque ela não pode nem prejudicar e nem ser inerte, né? Ela tem que ser Sim. realmente efetiva. Tá, E a fonte olha, do recurso que vai pagar, a fonte do recurso, ela vem da empresa, ela vem desse lucro. Então, claro, nada mais justo que ela se ligue a esse lucro. E aí, sim, falando de onde a gente está, né? Na verdade, justamente porque eu estava muito tempo em paralelo, em uhum, cargos, em empresas grandes, até por questão de compliance,
A assessoria, ela nasceu, e eu trabalhei em área de relacionamento institucional, então ela nasceu e teve cliente só por relacionamento. Uhum, Eu posicionava pouco, eu aparecia pouco, eu não postava muito conteúdo, com medo, inclusive, desse conflito de interesses até e compliance com as empresas onde eu estava. Com uhum, esse reposicionamento, e eu tinha meus perfis pessoais, que acabavam sendo procurados e etc., porque eu conheço bastante gente nessa área. E também dou aula na GV, então os alunos acabam um curso, já quer saber onde tem mais coisa, enfim. E uhum, o único contato eram meus perfis no uhum, Facebook, no uhum, Instagram e no LinkedIn. Só que uhum, meus, Raquel. E aí uhum, tinha coisa da família, coisa do trabalho, do meu dia a dia, não eram perfis abertos e etc. Aí, ano passado, eu comecei a colocar um pouco mais de coisas no perfil da assessoria. E uhum, só agora com o reposicionamento é que eu criei o LinkedIn da empresa e o Instagram da empresa. Então tá bem embrionário, tá bem uhum. pequenininho. E o site está sendo finalizado talvez nos próximos 20 dias. Tá. Então não tá no ar. Então, Raquel, eu sei muito pouco de LinkedIn, tá? Eu não tenho grandes experiências assim em captação de negócios pelo LinkedIn. Mas eu tenho certeza que é uma rede social para te atuar, tá? Então, assim, porque na verdade o teu negócio ele é B2B, né? Sim, Ele é um negócio para corporação. A ONG não deixa de ser uma corporação, né? É um tipo de sim, com corporação certeza. com objetivos, né, diferentes, estruturas diferentes, mas não deixa de ser uma corporação. Então, eu acho que o LinkedIn é uma rede social que tu tem que investir sim, inclusive na produção de conteúdo, produção de artigos, tá? Eu vou te dizer algumas coisas que podem ser feitas no LinkedIn, mesmo sem ter grandes experiências, a gente faz algumas coisas que vão poder te ajudar, tá? Legal. O teu site é a tua o teu grande cartão de visitas, tá? Então, assim, o site é Uhum. como se fosse o barco, né? A embarcação e as redes sociais são o anzol, digamos assim, né? O anzol e a isca, o conjunto, né? Anzol, isca e o que que tu vai atrair para tua embarcação. Só que é no teu site que tu vai comunicar tudo isso que a gente conversou até agora. Então, o teu site tem que ser realmente muito bem feito, muito bem. Não é a palavra não é persuasão, tá? A palavra é autoexplicativo. Então, a pessoa tem que navegar pelo teu Sim, site e ela tem que entender o que que tu faz assim já na primeira página. E aí tu tem que pensar na navegabilidade, qual é o próximo passo que a pessoa vai procurar para colocar ali no teu menu, tá? Então, o teu grande passo. Então, se tu já está fazendo um site, tu tem que pedir para pessoas que tu conhece, que têm empresas, né, e que pensam, é sempre uma pessoa que decide pela empresa, mas que pensa, sim. né, que vai olhar com os olhos de quem gesta, né, de quem faz a gestão de uma empresa, se está compreensível aquele site, se aquilo que tu faz está passando. Então, é até legal uma pessoa que não conhece o que tu faz, para perguntar assim, eu quero Uhum. que tu entre no meu site e diga o que que tu entendeu. A gente fez isso Legal. aqui na Like porque a gente tinha uma dificuldade, né? E a gente ficava atendendo muita gente que vinha perguntar qual é o combo de gestão de redes sociais e tal, e não é isso que a gente faz, né? Então, e aí, para a gente tirar isso, a gente ficou muito tempo elaborando o site. E aí, a gente pediu para pessoas olharem: olha o site, me diz o que, que tu entendeu da like, para a pessoa poder, né, para a gente poder ver essas objeções. Ah, tu trabalha, olha, eu vi que tu trabalha com ONG, tá, e que mais? Ah, eu não entendi bem, tal. Aí tu já começa a tirar ali. Uma pessoa não entendeu, mais pessoas não vão entender. E aí tu começa a ver o que que tu pode fazer para aquele site ficar autoexplicativo. Porque assim, ó, sobretudo uma empresa como a tua, é no site que a pessoa vai fechar o negócio. Então, tu tem um site que tenha, por exemplo, um formulário
que a pessoa preencha para marcar uma reunião contigo, ali tu já faz uma triagem. Pelo menos do grau de maturidade dessa ONG ou do grau de maturidade dessa empresa. Se ela tem um site, ela vai colocar, tu vai pedir o site, e aí tu, antes da pessoa receber uma resposta, ela já vai falar, tu já vai saber quem ela é, tá? Então, essa é uma prospecção interessante, essa página, inclusive, essa página que é um briefing, que pode ser praticamente um briefing, pode estar em vários lugares das tuas redes sociais, essa página do teu site, e já cair no teu e-mail aquele briefing da pessoa para te analisar, tá? Então, sabe aquele briefing que tu preencheu ali do teu negócio? É uma coisa parecida, isso cai no e-mail das meninas e as meninas já selecionam ali diariamente esse projeto legal para refalar. Então, tu vai selecionar, tu pode fazer esse esquema e selecionar já de antemão, até priorizar na tua agenda a conversa com essa empresa, ou até saber que não é para ti, né? Que está muito embrionária, que não tem essa... Então, sim, essa é uma ação que tu pode colocar e deixar mais o teu atendimento mais eletrônico, tá? Tá. Eu acho que o grande recurso no teu caso é o inbound marketing, tá? Então, o inbound marketing é aquela que tu vai captar de empresas e tu vai, ou pessoas que trabalham em empresas com alguns interesses que as pessoas tenham, e vá esses cadastros para nutrir. Vai vindo? Deu uma travada, mas agora eu tô ouvindo. Tá. Então, acontece, essa nutrição pode tirar objeções, porque às vezes o teu processo de construção de um ideal social para uma empresa, ele não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, pensa numa empresa no estágio que eu tô, que talvez sejam muitas. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa social, eu sei da importância e isso é uma coisa que está no meu radar, mas eu não sei o que eu posso fazer. Mas se eu me motivar com conteúdos que eu vou vendo, que a Raquel e a Ideal Social vão promovendo, eu posso identificar. É isso que eu quero fazer, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu caio, eu vejo o trabalho da Raquel porque eu vi uma live, porque eu vi um vídeo no IGTV, porque eu vi e eu acessei de alguma forma aquele material, passei a acompanhar e, sei lá, baixei um e-book, né? Como uma empresa pode melhorar o seu capital, social, o que uma empresa pode fazer para contribuir, sei lá, com o meio ambiente, ou com, né? O que pode ser feito, como é que ela pode usar uma parte dos impostos, sei lá. Aí esse conteúdo. Sim. E aí tu faz esse material que pode ser uma live, que pode ser um e-book, que pode ser um material rico, pode ser um webinário, que tu pode fazer o primeiro ao vivo. O webinário, normalmente, a gente usa com inscrição, tá? No teu caso, tu pode até cobrar, pode cobrar R$29 por essa aula ao vivo, e tu pode dizer que esse dinheiro será doado para tal instituição, ou seja, tu já pode comunicar o teu posicionamento através dessa ação. E aí tu arrecada esse valor, faz a entrega, já diz no ar quanto é que arrecadamos. Temos aqui 100 pagantes, arrecadamos tanto dinheiro, esse dinheiro vai ser depositado amanhã, vou publicar nas nossas redes o depósito, tarará, tudo isso. Aí tu vai pegar o cadastro dessas pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa social pela sua empresa, porque elas se inscreveram para assistir a tua aula, e tu vai nutrir elas gentilmente com conteúdo. Então, nutrir com conteúdo pode ser um case que não precisa ser teu. Tu pode citar o case de uma empresa que tu sabe que está utilizando de maneira correta, que fez uma estrutura vinculada à sua estratégia de negócio, e isso trouxe, além da empresa contribuir com a sociedade, ainda trouxe essa e essa visibilidade para a empresa, ainda trouxe a expansão desse ou daquele segmento da empresa. Então, mostrar um case que isso é real, através do que? Através do e-mail, através de um documentário. Às vezes tem esses documentários que são do YouTube e tu pode mandar
para, né, escrever uma boa carta no e-mail, explicando qual é o motivo e falando, esse é um bom exemplo, se isso pode te inspirar. Até que você vai disponibilizar, como você manda o e-mail, você pode disponibilizar ali. Então, se você quiser conversar com a gente sobre as oportunidades que a sua empresa pode ter e tal, bota ali o botão do WhatsApp, bota responder o briefing, bota Aham, uma nova forma de contato no e-mail, tá? Então, legal. essas são algumas formas de captação. Porque, Raquel, o que é importante aqui? Primeiro, deixa eu te falar uma outra coisa. Mas, assim, de toda forma, a empresa que vai cair na tua isca, que pode ser um anúncio, pode ser pelo LinkedIn, ou que vai baixar o teu material, ela vai no teu site, tá? Então, assim, não tem Sim. jeito. Ela vai no teu site. Se tu tiver no teu site case, se tu tiver post blog falando dessas coisas, ela vai navegar e isso por si só já vai, né? Não sei se o teu plano é colocar um blog, são páginas atualizáveis para vocês atualizar de tempo em tempo, mas se tiver isso, tu tem mais chance de acelerar esse processo e fazer essa empresa escorregar nesse funil, tá? Legal. Então, todas essas são formas de conteúdo. Mas é importante, né? Agora vamos falar do. Ó, tem alguém falando aqui, site clean e objetivo. Sim, é clean e objetivo, mas contando exatamente, né, Uhum. o que é necessário. É, uma forma de usar o LinkedIn que é interessante é o agendamento. O LinkedIn, a gente consegue linkar ele. Eu tenho até um vídeo no meu YouTube que eu ensino a usar isso, tá? É uma ferramenta chamada IFTTT. E essa ferramenta, tu linka ela com o YouTube, com o Instagram e com o Facebook. Então, quando tu publicar no Facebook com uma determinada hashtag, ele já vai publicar no LinkedIn. E quando tu Ah, que publicar legal. um vídeo no YouTube, ele já publica no LinkedIn também. E no LinkedIn, o vídeo do YouTube eu acho bem, bem legal, que ele não fica pequenininho como fica no Facebook, ele fica grande, tá? No Uhum. Facebook, se você agendar do YouTube para o Facebook, ele vai ficar através do IFTTT, ele vai ficar pequenininho, mas no LinkedIn não, tá? Então, assim, Tá. esses posts têm bastante relevância. Eu vejo porque os meus vídeos entram automático lá e eu começo a receber notificação de pessoas no feed, comentando e tal. Então, é um recurso que tu pode usar, uma coisa que a gente usa aqui e que pode ajudar, né? Porque às vezes é tanta rede social para, né, trocar fralda Sim, e dar comida. sim. Tem horas que eu não dou conta. Eu tenho Imagina. feito posts no LinkedIn de artigo, que o LinkedIn tem uma área que você pode escrever textos um pouco mais longos, né? Sim, é Então eu bem tenho interessante. feito toda Tá. semana e tem uma resposta muito legal. O meu LinkedIn, justamente porque eu trabalhei em empresas grandes e área de relacionamento, eu tenho CEOs de empresas enormes, diretores de empresas enormes e outras pessoas interessadas na área social que não necessariamente são nem os responsáveis principais de uma ONG ou de uma empresa, mas são funcionários, né? Porque vêm Sim, das sim. aulas, dos cursos na FGV, onde eu dou aula. Então eu vejo que tem uma resposta muito legal, mas isso que você falou é uma coisa real. Aí você faz o artigo, publica lá, e um limite de caracteres, uma foto, não sei o que, um formato. Aí quando você vai replicar para as outras, eu falo, pronto, fiquei o dia inteiro fazendo isso. Não, você pode Então eu só ter. consigo fazer uma vez na semana até agora. Então, você pode fazer no LinkedIn. No Facebook, você consegue colocar um link no LinkedIn, né? Você pode botar Uhum. uma imagem, a mesma que tu usou no LinkedIn, carrega lá no formato do Facebook, coloca um texto mais enxuto e manda a pessoa acessar no LinkedIn, tá? Bota Uhum. o link do LinkedIn, acho que é interessante, tá? O Instagram, ele limita mais, mas ele tem outros recursos que você pode usar, né? De repente, o Stories. Uhum. A gente usa aqui, não sei se você já tem link, no perfil pessoal, não, mas quando você chega a 10 mil seguidores, a gente gera um tráfego interessante aqui para os blogs a partir de stories, tá? Então Aham. é uma possibilidade. Agora, você já tem YouTube? Não, não.
Eu comecei a fazer uma grade de conteúdo em função também dos conteúdos dos artigos. Porque eu Uhum. tiro, isso são demandas reais que eu recebo. Eu tenho recebido, desde que eu coloquei meu perfil pessoal do Instagram, que eu coloquei ele como perfil público, comercial, eu estou recebendo muita mensagem de gente querendo criar ou querendo estruturar e etc. Então, eu tenho utilizado essas demandas de informação, de conteúdo, até demanda de cliente que tem pedido proposta, e eu tenho transformado em conteúdo escrito. E até fui fazendo um rollzinho ali para ver se eu conseguia pegar um dia inteiro e tentar produzir vídeos sobre isso. Porque se for fazer toda hora, você não consegue. Mas eu É. ainda não fiz. Então, eu Não vou te fiz. dizer qual que é a vantagem do vídeo. Hoje, se tu for contratar uma pessoa para produzir o teu conteúdo, ele é um conteúdo bem específico. Então, tu vai ter Uhum. dificuldade, mesmo que tu queira, por exemplo, tu vem aqui contratar a Like para fazer o teu conteúdo, a gente não sabe o que tu faz. É muito complexo até a gente conseguir entender. Para te contratar um redator ou tu contrata alguém aí dentro que vai ser o teu social media, que vai ser a pessoa que gerencia as tuas Uhum. mídias, ou tu vai ter dificuldade de um profissional geralzão para ele fazer. Mas tem uma coisa, se Uhum. tu fizer vídeo, rapidinho tu vai conseguir esse profissional e vai conseguir com um preço mais em conta. Por quê? É o que eu disse hoje para uma mentorada minha e da Luana ali do curso Videolove. Ela tá com dificuldade, porque o produto dela é muito, muito, muito específico. E aí a gente sugeriu para ela o seguinte: se tu fizer um vídeo por semana, em 3 meses, tu vai ter 12 vídeos. Daí, depois de 3 meses, né, quando tu for gravar o 13º vídeo, tu vai ter 12 vídeos para pedir para alguém pegar aqueles vídeos e transcrever em post para blog e criar posts de rede social a partir desse vídeo. Porque às vezes um vídeo dá 5 posts para Legal. rede social, né? Então, assim, se tu tem dificuldade de empilhar o conteúdo, o melhor jeito é produzir vídeo, porque é onde tu vai conseguir traduzir o que tu faz e ainda depois contratar um redator que vai pegar esse material e ter base para produzir outros materiais. Aí, quem sabe essa pessoa entende, né, a tua praia, só através desses vídeos ela já vai entendendo e aí consegue fazer. Hoje a gente está num momento aqui da Like que a gente só atende clientes que já têm o vídeo ou livro, entendeu? Porque senão a gente até entender a obra da pessoa e a linha de pensamento dessa pessoa fica mais complicado e aí a gente tem que, né, ralar para ter um redator e tal. Então a pessoa tem que ter o conteúdo já para a gente conseguir só digitalizar esse conteúdo de uma forma entendível, né? E que seja acessível Uhum. pelo público. Então, Raquel, Nossa, ótima dica. a minha primeira dica é essa, faz o seguinte, mesmo que tu não queira fazer para o YouTube, que eu acho que tu tem que fazer para o YouTube, porque tu tem que Uhum. investigar de que forma que o teu assunto está sendo procurado no Google, esse é o principal. A gente diferencia o YouTube, né? Todos eles são anzol, te ajudam a pescar o teu prospect, o teu cliente ideal para dentro da tua embarcação. Mas existem formas. Por exemplo, o YouTube, ele é uma rede social que o usuário é ativo. As pessoas vão para o YouTube para buscar alguma coisa. Então, qual que é o teu Uhum. entendimento? Saber como as pessoas estão buscando o teu assunto. Trabalhar os títulos dos teus vídeos de acordo com aquilo que as pessoas estão procurando. Trabalhar as palavras-chave dos teus vídeos de acordo com as pessoas que estão procurando. Só que isso é uma riqueza de oportunidade. Por quê? Porque se as pessoas estão procurando, inclusive, existe uma ferramenta chamada Google Trends, que ele vai te dar até qual é a tendência Uhum. desses assuntos. E aí, tu pode trabalhar um vídeo hoje que ele vai no YouTube continuar a surtir os seus efeitos daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, tá? Eu tenho uma live que eu fiz há 3 anos atrás, as pessoas estão lá assistindo e comentando, e eu tenho que ir lá responder. E isso não acontece no Facebook, isso não acontece no Instagram,
tá? Então, Aham. então a gente tem que casar essas três recursos para ampliar o tráfego para o nosso site. Então, no YouTube tu tem essa grande oportunidade, o conteúdo é mais empilhável. E aí tu vai constantemente utilizando essa enciclopédia que tu tá criando sobre o teu trabalho no YouTube para pulverizar e até para renovar o conteúdo de Instagram, de Facebook, de blog de tempo em tempo, tá? Ai, Então, muito bom. essa ideia é bem boa. Então, por exemplo, meus vídeos, eu faço vídeo, vira texto. E às vezes o contrário, porque às vezes a gurizada produz um texto aqui de um assunto que ficou bem legal, eu vou lá e transformo em vídeo. Mas esse é o momento que, com certeza, Raquel, com a ampliação do teu negócio, tu vai ter gente para te ajudar nisso. Só que até a Sim. estrutura dessa ajuda tu tem que fazer agora, entendeu? Como é que vai ser o teu, né? Tu ajuda a empresa a crescer, como é que vai ser o teu crescimento em relação a isso, tá? Tem uma questão até de linguagem que é muito engraçada, você falando dessa dificuldade de encontrar pessoas que pudessem redigir, né? Isso. Fora que a área social tem sempre o politicamente correto, o jeito, enfim, cada termo que se usa, cada sigla, inclusive ONG, já tem, não é mais ONG, é OSC, e aí quando você não usa o termo correto, metade já vira cara e vai embora, enfim. Então tem umas questões que são muito específicas, mas o meu trabalho, como eu faço justamente a interlocução entre uma empresa e a ONG, então eu consigo falar do mundo das ONGs, entender, desenvolver uma estratégia, um plano, estruturar para ela obter recurso. E consigo ajudar uma empresa a tirar o que é o propósito social dela quando ela nem sabe, Uhum, estruturar, fazer uma estratégia de negócio. Eu estou falando de lucro, eu estou falando de CAPEX, eu estou falando de uma linguagem que a ONG não fala. uhum. Então, são dois mundos, até de linguagem, que às vezes entram em conflito porque um não entende a linguagem do outro. E eu brinco que eu sempre fui a tradutora, porque quando você trabalha captação de recurso, a ONG acessa recurso das empresas. Uhum, As empresas fazem patrocínio para projetos sociais de ONGs, mas um não uhum. entende o discurso do outro. Então, como eu fico nesses dois mundos, eu consigo traduzir isso com uma facilidade muito grande. Mas Então, tu não, tem que não é, eu mostrar não isso encontro nos... todo mundo assim, né? Mas Para tu escrever precisa... por mim. Sim, mas aí o que que acontece? É aquilo que a gente tem aqui com as meninas, né? A gente precisa desenvolver a capacidade da redatora mimetizar com a pessoa e quem vai ler o post do Instagram tem que ter certeza que foi aquela pessoa que escreveu. Então, esse é o nosso desafio. Por exemplo, a gente está Sim. escrevendo para um médico agora que ele é muito particular na sua forma de escrever. O que que a gente fez? A gente foi nos cursos dele, né? Eu fui em um, as gurias foram em todos, a gestora de conteúdo, as redatoras, para mimetizar com ele e conseguir escrever. E aí é muito legal, porque a gente ouve da esposa dele, nossa, parece que é ele que está falando, sabe? As pessoas vão lá e Incrível, falam né? também. Muito legal. É muito legal. Claro, essa foi uma habilidade que a gente, como a gente atende hoje personalidades, a gente foi desenvolvendo, entendeu? E hoje a gente está até escolhendo os nossos clientes quando a gente vê essa particularidade de personalidade, porque daí a gente é melhor ainda, né? Quando a gente consegue Aham, sem dúvida. mas isso tu vai conseguir, tendo vídeos, tu vai ter substrato, tu vai ter matéria-prima para um redator conseguir entender o que tu faz e daí vir a te ajudar. Não importa se é uma agência, não importa se é um redator freela que tu contrata, ou se é alguém que vai te ajudar aí dentro, tá? De repente, até alguém aí dentro que tem essa habilidade a Uhum. partir do momento que tu fizer vídeo. Então, assim, Raquel, não tem coisa mais fácil para ti do que fazer vídeo, tá? É muito fácil. Tá E bom. tu é super comunicativa, tu é segura do que tu faz, tu tem bastante conhecimento, isso dá pra ver. Então, assim, não tem por que não fazer, tá? É o caminho, Uhum. assim, para ti
pulverizar. E assim, o vídeo embedado no teu blog, com o texto ali em cima, ele dá mais posicionamento para o teu site, tá? Então, isso também é super positivo para uma pessoa que faz vídeo, embedar o vídeo dentro do post blog. Ele pode ser embedado porque ele está sendo exatamente o mesmo assunto, mas ele pode ser embedado porque ele é um complemento, tá? Então, assim, isso posiciona o site, posiciona o teu canal no YouTube. Então, só tem... Se tu tiver que agora, preciso começar a produzir conteúdo, começa pelos vídeos. E não começa a fazer vídeo assim de qualquer jeito, começa com as tuas linhas editoriais. Então, não sei se quando tu te inscreveu, tu recebeu um e-mail para assistir lá no meu Sim, YouTube. sim, eu Tá, assisti. tá. Então, começa por aquilo ali. Aquilo é simples. Primeiro, assim, define as personas. Tu sabe que no caso do B2B, que ali eu tô usando B2C, né, naqueles vídeos, mas no caso do B2B, tu precisa desenvolver primeiro, o perfil da empresa que tu vai atender e tu precisa desenvolver as personas que respondem por essa empresa. Então, assim, no caso, assim, eu tenho uma ONG que ainda não existe, que existe o grupo de interesse na ONG. Então, quem são essas pessoas, normalmente? Então, a pessoa ela é engajada com uma causa, ela tem, entendeu? Perfila exatamente essas personas e com certeza na tua experiência, tu até consegue saber assim, até os assuntos das ONGs que as pessoas têm mais interesse em montar, em estruturar. E aí tu tem ali as pessoas da ONG desestruturada. Depois tu tem as pessoas que trabalham numa ONG, vamos dizer assim, que já existe, que já funciona, que já capta recursos, mas que está assim num redemoinho, entendeu? E que Exato, e tem mesmo, tem muito. tem muitas. Inclusive, Raquel, tu até pode, com o andar dessa tua carruagem, definir, não, eu só vou atender ONG que não existe ainda, mas que as pessoas têm o dinheiro para montar, ou eu só vou atender, ou eu só vou atender ONG que já está estruturada e está bagunçada e eu vou poder ajudar, entendeu? Tu vai poder também até nichar, né? Porque às vezes Então, é necessário. Com esse reposicionamento, eu já afunilei um pouco. Eu vou Uhum, fazer um teste, não sei se a gente está já no funil ideal do perfil de cliente, mas ano passado eu decidi não atender mais um nicho específico de cliente que uhum. procurava no desespero, assim, ou eu consigo uma lei Rouanet daqui até 2 meses, ou, enfim, o meu mundo acaba. E às vezes inventando um nicho social quando ele não era real, era só para poder acessar aquilo ali. Então, ou então era puramente cultural. E o meu nicho social, apesar de eu entender muito daquele tipo de assunto. E aí eu comecei a tirar, por isso, inclusive, mudar o nome. Porque tinha artista procurando e falando, eu quero fazer um show. Eu falei, não, mas eu faço social, eu não faço show. Então, como tinha cultura no nome, muita gente de cultura mesmo, show, CD, enfim, acabava Parece. procurando. Sim. E aí eu já tirei, enfim, Uhum. justamente porque eu não tenho a intenção de atender esse perfil específico de cliente. A pegada é social, o nicho é social, impacto social é o que rege 100% de tudo que eu faço todo dia da minha vida, é pensar em impacto social positivo. E tem um outro termo que eu coloquei, inclusive na definição de propósito agora, que é geração de valor compartilhado. E Uhum. apesar de ser uma coisa óbvia, não é todo mundo que aceita ou quer trabalhar com essa definição nesse setor, que é o lucro pode sim estar atrelado a uma boa atuação social. Uhum. Coerente, responsável, correta e etc. Então eu fui vendo, por isso que eu afunilei, mudei nome, mudei uma série de coisas, E eu porque eu amei teu nome. Eu já excluí. amei. Nossa, eu amei. Incrível. Foi tirar de dentro do coração. Teve uma pessoa de comunicação que estava até então na nossa equipe, mas que conhece muito bem o que. Eu não vou dizer que ele conhecia o que eu faço profissionalmente, porque ele era um desses que até então pede para explicar o que a Raquel faz, que ele não sabia muito bem. Mas foi uma pessoa que depois que compreendeu, ele compreendeu de um jeito tão profundo que conseguiu
numa explicação minha, eu falar, eu quero um nome que traduza isso. E ele Uhum. pegou em 5 minutos e falou, eu te sugiro este nome. Eu Ideal social. adorei. Então eu falei assim, de primeira eu falei, amei, foi ótimo, maravilhoso, e a gente assumiu. Então a gente já veio um pouco fazendo esse funil. E aí, parte desse funil, lógico, se eu estou trabalhando o ideal social de todo mundo que me procura, eu tenho o meu ideal social, que é nosso, da assessoria, sem dúvida. Uhum. Então, apesar da gente ser de estrutura pequena, se você for ver estrutura de escritório, de funcionários, etc., é uma coisa pequena, porque a gente trabalha com expertise em parcerias de negócio. A gente tem uma plataforma de responsabilidade social que está surgindo junto com esse novo ideal social, com esse novo nome e Ai, esse que novo legal, posicionamento. Raquel, que legal. E daqui a uns 30, 40 dias, o primeiro edital vai estar na rua. A gente vai Uhum. abrir um edital para essas ONGs muito pequenininhas que me Uhum. procuram, mas que eu sei que não tem a menor condição de custear uma assessoria ainda. Só que elas Uhum. são boas, elas realizam um bom trabalho nos Uhum. locais, né? Nos pequenos bairros ou pequenas cidades onde elas estão. E elas não têm como investir. Mas se eu estou falando que eu quero gerar impacto social, não pode ser só para os outros. Eu tenho Claro. que praticar isso. E eu Uhum. faço, assim, com convicção de que tem que ser feito desse jeito. E aí a Uhum. gente vai fazer um edital para fazer pro bono. A gente vai fazer Ah, assessoria voluntária para as pequenas ONGs. E essas eu sei que não é um nicho de cliente. Elas precisam, se elas tiverem uhum. dinheiro um dia, elas vão querer contratar. Mas hoje elas não têm. Então a gente vai Ah, guria, atender como assessoria voluntária. a gente podia fazer uma parceria, né? Podia a gente fornecer. Vamos! Vamos, a gente poderia, a Like poderia fornecer para essa empresa aí do teu edital, enfim, assessoria de marketing digital, o que que a ONG precisa, aí a Precisa gente. muito, Rê. Vamos fazer. Isso seria incrível. Vamos, adorei. Vamos Amei, fazer, amei. tamo dentro. E Ai, aí, ótimo. e aí tu faz o teu edital, tu que escolhe, né? Porque eu não tenho, né? Tu escolhe. Então, a gente tem hoje, eu tenho mais uma pessoa que já topou fazer comigo, ajudar nesse edital, nesse processo seletivo, que ela tem uma experiência, até estava com ela ontem, ela tem muita experiência em um tipo de captação específico, e que é um Uhum. mito, porque é com grandes famílias, grandes doadores, então parece que tem uma mágica ali, que só aquelas pessoas que já conhecem acessam, e não é, gente. Você tem que ter uma estratégia. Então, eu tenho, né, já mais uma parceria, tem mais uma pessoa da área de gestão que está para fechar, e faltava mesmo uma pessoa da área de comunicação, porque causa social sem engajamento É, a não gente, existe, ela não sobrevive, né? a gente é bem digital, nosso trabalho é bem específico no digital, né? A gente não é Sim. uma Não, e o agência que de as ONGs comunicação. precisam é digital, e é um É. mito, porque não conhece nada, não sabe. Uhum. Então era o bracinho que a gente ainda não tinha Então ninguém, não pronto. estava definido, fechou. Então pronto. E eu pensando como é que eu poderia contribuir de alguma forma, Olha sendo aí, assim, pois é, porque nascendo uma plataforma social também para like, como aham. pode? Muito legal, adorei. O pessoal aqui vai amar também. As meninas fazem bastante coisa, elas são bem engajadas com vários movimentos, várias. Tem as vertentes aqui, né? Eu sou do vegetarianismo, eu tenho uma Eu vi tendência. umas lives suas. Eu Eu vi. gosto Então, um cliente me procurou agora até por uma ONG de causa animal. É um youtuber, eu não vou falar agora. Vamos ver. Mas era até uma ONG de causa de proteção animal, etc. Uma pessoa que também é presidente da Amparo Animal, não sei se você acompanha, foi minha aluna na FGV, então tem um pezinho aí que dá para ajudar também, se Eu quiser sempre atrelar. procuro assim, ó, né, eu tenho essa vertente, na verdade a minha vertente é mais vida saudável e não agrotóxicos do que propriamente assim, levantar a bandeira do vegetarianismo ou do veganismo. Porque eu Aham. tenho um certo cuidado, assim, até assim, não existe ninguém mais feminista do que eu, só que eu tenho como é que eu vou te dizer? Com levantar bandeiras, porque às vezes
a gente levanta a bandeira, a gente se torna um julgador do outro, sabe? E aí Sim. aquilo que tu acha ruim no mundo, tu acaba se fazendo igual, porque tu Praticando. praticando, entendeu? Tu fica um condenador e julgador de todas as pessoas e, né? Então, assim, tipo, eu não sou vegetariana porque eu gosto, né? Protejo os animais porque eu gosto, mas eu não fico julgando as pessoas que não Sim. tiveram a mesma oportunidade de sentir o que eu sinto, entendeu? Então, eu acho que é Uhum. mais uma questão de você, quando você quer conscientizar, isso a gente, eu acho que também é uma vertente, assim, daquilo que eu estudo, que é o neuromarketing, né? Quando você quer conscientizar alguém, não é brigando, né? Sem É, dúvida. é sensibilizando, é levando a pessoa pela Sim. emoção. Então, quando você é combativo, você vai ter resultados ruins, porque você vai ter a pessoa se defendendo. Então, essa é a visão. E às vezes a gente vê algumas coisas com causas sociais e que elas são muito mais combativas do que Sim, tem. esclarecedoras, né? Então, A gente até brinca, vou dizer uma coisa que, ó, mais uma vez, nem todo mundo vai gostar, porque tem ah, o socialmente correto e o politicamente sim, correto. Mas a gente brinca que tem os terroristas sociais. é, Que é pois é. justamente quando o engajamento ele é tão só sobre a sua própria verdade que você ataca, que você combate, que você não consegue enxergar o que pode estar por trás. E ao invés de você criar uma empatia e conseguir o engajamento de mais pessoas, as pessoas começam a negar e não É querer mais isso. ouvir o que você tem para falar. Mas é isso que Então eu não é essa a acho. linha, não pode ser terrorista social. É isso que eu acho. E às vezes eu vejo algumas pessoas levantando bandeiras que são super corretas, seriam a minha bandeira também, só que na linguagem, né, ou na forma de agir, acabam se comportando levando o resultado que não querem, entendeu? Que não Ou até, querem, ou, exato. ou até enfatizando, porque eu sou muito focada em resultado, entende? Então eu penso assim, ó, Uhum. para que vai adiantar isso? Isso está trazendo resultado e não se apegar, vamos dizer assim, naquela causa como se fosse, entendeu? Assim, A a única maior, verdade a é. maior verdade do mundo. Eu quero resultado. Se eu quiser, eu quero mudar a vida dos animais, como é que eu vou fazer, entendeu? Esse é o Sim. objetivo. E não agredir a pessoa que não pensa que nem eu, que não teve oportunidade, talvez, ou que ela é outra pessoa, né? Então, Não, e essa. quando a gente fala de faz as estratégias justamente para captação de recurso, a principal coisa que a gente precisa orientar, e é por isso que muita gente acaba procurando uma assessoria, porque se for fazer isso dentro da ONG não consegue na maioria das vezes, é conscientizar sobre o propósito daquela causa. Qual é a vertente dessa causa? Por exemplo, a gente estava falando de veganismo. Tem duas possibilidades. Você pode ser porque você está preocupada com qualidade de vida ou porque você está preocupada com sofrimento animal. Então, assim, são duas óticas sobre uma mesma causa. Então, uma das coisas que a gente primeiro trabalha, inclusive, é de conseguir esclarecer esse propósito e que é muito abstrato, por isso que às vezes as pessoas não entendem do que a gente faz, né? Porque é esclarecer esse propósito e dizer, não, aí não é a mesma coisa se você trabalhar veganismo por qualidade de vida do que se você trabalhar por sofrimento animal. Sim, O são resultado do propósitos veganismo pode ser. diferentes, né? São propósitos Exato. diferentes. Você vai Então, é atingir. a coisa mais difícil para as ONGs, é exatamente isso que impacta na questão da comunicação. E a mídia Uhum. social para as ONGs é um tabu, eu vejo isso todo dia nas minhas turmas lá no curso de gestão do terceiro setor. É um tabu, porque não sabe como fazer, não sabe o que colocar, não sabe se posicionar, tem pouco dinheiro para investir. E aí fica meio perdido do que exatamente falar sobre a causa. E não fala sobre a causa. Fala assim, o que que você faz? Ah, eu faço, sei lá, capacitação profissional para jovens. Não, mas isso não é a sua causa, isso é o que você faz. Então tem uma dificuldade realmente muito grande das ONGs com esse Na posicionamento em mídia verdade, social. das empresas em geral e até das pessoas em geral, sabe? É difícil, Sim. hoje é uma ação acessível, ela passou para a mão das pessoas, mas quem era profissional de comunicação muitas vezes ainda não entendeu esse novo momento, né? Vem da Uhum. faculdade, às vezes, com muitos
paradigmas e formas que não se aplica mais no momento digital, ou também tem dificuldade de se comunicar, né? Apesar de ter a possibilidade, não está preparado. Então, não é, vamos dizer assim, um problema das ONGs, é um problema das empresas, tá? E muitas vezes quem trabalha a marca pessoal também tem esse problema, tá? Então, gente, eu adorei conversar contigo, eu adorei teu projeto. Obrigada. Vou te passar. Vamos fazer o edital, essa parceria aí, pra gente ajudar essas ONGs pequenas. Não, com certeza, eu tô dentro, estamos todos dentro. Vamos ver o que a gente pode fazer, qual é o perfilamento. Vou te passar o meu WhatsApp e a gente já faz. Nossa, estou muito grata, porque eu falei de que forma que a gente vai contribuir. Às vezes a gente faz algumas coisas até para ajudar alguma coisa que está acontecendo assim ao nosso redor, mas a gente tem dúvida se isso está sendo efetivo e tal. E assim a gente vai poder construir também cases para a gente, né? Então é óbvio que a gente quer ajudar, mas nunca a gente faz uma coisa só pelo outro ou só pela. A gente faz por a gente mesmo, e como você falou, encaixado na estratégia. Dentro de uma estratégia de negócio. E aí, é isso que eu digo, isso é impacto social. Porque um dos critérios para a ONG poder participar do edital é que ela assine um termo de acordo de que ela vai ser acompanhada pelo ano inteiro seguinte. Porque a gente quer ver ela aplicar o resultado, a gente quer saber o que aconteceu depois que ela aplicou. Sim. Então, a gente vai ter um acompanhamento pós. Só que isso é geração de impacto por quê? Porque a gente pegou, fez uma estratégia personalizada, ela aplicou, a gente avaliou, trouxe de novo e está oferecendo para mais pessoas. Então, assim, é uma estratégia que está alinhada com o negócio, e o negócio gera lucro? Claro que é. É ruim fazer isso? Não, é absolutamente correto. Você está disponibilizando mais informações, mais conteúdos e mais impacto social positivo para mais ONGs. A gente está investindo o nosso tempo de trabalho, né, para trabalhar por uma causa. Que a gente vai ser importante e a gente vai participar vamos dizer assim, do benefício do resultado, né? Que vai ser e vai replicar depois, vai oferecer para mais pessoas depois, enfim. É essa a lógica. Amém. E a agências que também queiram, né? Que também possam, que a gente possa mostrar que isso pode ser travado aqui. Oi, tá travando de novo. Voltou. Travou aqui. Você ficou em câmera lenta. Eu acho que a gente tem uns minutos. E também depois poder ensinar outras empresas que se modelam com a nossa, que trabalham com marketing digital também, que elas podem fazer o mesmo, né? Que elas podem se engajar. Então, eu acho bem legal, adorei. Eu vou te passar ali o meu WhatsApp, tá? Ok. E daí a gente conversa. Adorei teu projeto, adorei a tua retórica, tá pronta para vídeo, tá? Não precisa mais nada. Só ligar a câmera. E aí é o seguinte, Raquel, o que tu precisar da gente também, a gente está disponível. E eu vou te dizer assim, ó, agora, depois de ontem, eu vou salvar essa live amanhã, o Johnny vai salvar. Ele vai subir no meu canal do YouTube não listado, para te poder, se tu quiser anotar coisas e tal, porque ontem a moça que eu conversei, ela falou assim: ai, Jane, eu queria. Tu tá falando tanta coisa, eu não tô conseguindo anotar. Eu falei, calma, vou salvar a live. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Olha aqui. Yasminha! Ó. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu tava aqui no cantinho anotando, mas eu quero também o arquivo da live. Tá, eu vou te mandar. E daí, enfim, quando tu quiser acessar ou tirar, e aí se tu quiser, tem acesso direto a nós também, quiser perguntar qualquer coisa. Agora vamos fazer essa parceria aí que eu adorei, amanhã eu vou contar pra equipe, tá? E aí, e eu vou contar aqui também, gente, vai ser demais. Olha só, se tu quiser, até assim que a gente participe na escolha do edital e tal, aí vê qual que é o teu operacional e fala com a gente. A gente tem uma equipe muito multidisciplinar, tem gente da moda, tem gente da psicologia, tem gente da publicidade, tem gente da administração, eu, né, que sou ex-dentista, aqui, ó, umas cabeças bem loucas.
Eu não sabia. Uhum. É por isso que eu tenho essa ligação forte com a saúde, né? É o que Uhum, realmente a minha vocação é a área biológica. E, legal. e é o que a gente faz aqui, né? A gente faz bastante coisa da área biológica. Mas a gente atua em qualquer área, né? Antes de parar aqui, trabalhei em tudo que é setor, praticamente. Tá? Maravilha, então essa parceria vai ser ótima. E Vai. essas dicas foram ótimas. Eu Ai, que quero o vídeo bom! amanhã que eu vou ver tudo de novo. Ai, que bom! Fico muito feliz, muito feliz. E Já aí, se tive tu quiser. várias ideias aqui. Tá, e aí quando tu tiver o teu site pronto e tu quiser, manda pra gente que eu mando assim, cada um aqui olhar, ver o que entendeu, te mandar os bilhetinhos ali, aí a gente se comunica, tá? Ai, eu vou mandar, obrigada. Tá bom. Um beijo, adorei te conhecer, adorei teu trabalho. Também. Depois de Obrigada, tanto rolo, né? Deu certo. Obrigada. obrigada por ter te Muito inscrito, né, obrigada. no projeto. E, gente, quem quiser participar de uma live comigo, vai ali no meu perfil, tem uma bolinha escrito Live da Rê, Live com a Rê, e aí inscreve o projeto que a equipe vai selecionar aqui, igual selecionou a Raquel, que eu adorei. Deu certo. E aí a gente pode conversar aqui online, tá? Então, um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.